O Direto do Plenário está de volta. Nós passamos a acompanhar o segundo momento da sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal. Declaro reaberta a sessão, renovando a minha saudação a todos e dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.657, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que é requerente a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. Devolvo a palavra ao eminente relator para a continuidade do seu voto. Então, renovando meus votos, boa tarde a todos. Eu peço venha, então, para agora abordar o tema existência de amplo arcabouço legal e regulatório, a revisão das tarifas dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro e a liberdade tarifária inerente à autorização do serviço público. Em que pese seja possível a intervenção do Estado na ordem econômica para a promoção e implementação dos direitos fundamentais, deve-se cuidar para que não haja imposição de ônus excessivo aos atores privados, maiormente nos contratos administrativos em que a presença de cláusulas exorbitantes do direito comum em prol do interesse público tenha como contrapartida a garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato na forma do artigo 37, inciso 21º da Constituição Federal. Trago, então, aqui, presidente, o magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o equilíbrio econômico-financeiro, que é uma relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas e, de outro, pela compensação econômica. E aí eu faço uma transcrição mais alongada das lições, que são lições que todos nós nos utilizamos, não só no dia a dia, mas nos concursos que fizemos, essas lições do professor Celso Antônio Bandeira de Mello no seu curso de Direito Administrativo. Diz ele que o fato do príncipe não é um comportamento ilegítimo. O trocínio representa o uso de competências extraídas da qualidade jurídica do contratante, mas também não se constitui em inadimplência ou falta contratual. É o meneio de uma competência pública cuja utilização repercute diretamente sobre o contrato. E diz ele, é certo que este agravo patrimonial não libera, como diz Benoit, o contratado de executar as obrigações avançadas com o poder público, mas investe no direito de obter, eventualmente, uma reparação. Assim, o contratado não é obrigado a suportar alterações na equação econômica e financeira do contrato motivadas por condutas do Estado, ainda que legítimas, e que prejudiquem a justa remuneração que lhe é inerente. Digo eu, outrossim, a Lei Federal 8987 de 95 estabelece mecanismos que preservem o equilíbrio econômico e financeiro das concessões e permissões de serviço público, assim como a Lei Federal das Licitações 8666 de aplicação subsidiária às concessões de serviços públicos, dispondo sobre o restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. No artigo 9º dessa lei, dispõe, parágrafo 2º, os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter seu equilíbrio econômico e financeiro. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete seu inicial equilíbrio econômico e financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo. Mas veja que o professor Celso Antônio assenta, pode até pedir a reparação, mas não pode deixar de cumprir o direito fundamental. No atendimento, diz a lei ainda, no atendimento das peculiaridades de cada serviço, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados. Isso antes da mudança para a autorização, permitia-se que houvesse ali alguma exploração econômica do próprio espaço por onde passavam dutos, etc. A lei objeto desta ação não possui qualquer dispositivo referente à recomposição dos termos originais, seja indicando diretamente a fonte de custeio, seja atribuindo ao Executivo a definição da forma de reequilíbrio por ato administrativo.
Ao contrário, o artigo 21 do Decreto Federal 8537, que regulamenta, remeteu a disciplina da matéria a resoluções específicas da Agência Nacional de Transporte, a ANTT, e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Por sua vez, a ANTT, por meio do artigo 17, textual, parágrafo único da Resolução 5063 de 2016, possibilitou às sociedades empresárias prestadoras dos serviços de transporte terrestre de passageiros a apresentação da documentação comprobatória de eventual impacto do benefício da gratuidade e do desconto da tarifa, de forma a possibilitar o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Eu volto a repisar, isso foi anterior ao regime que se aplica das autorizações, que é preço de mercado. Eles vão concorrer entre eles. Lá no momento em que o autorizatário ele diz, eu faço por esse preço, ele já sabe que vai fazer por esse preço, estando em vigor uma lei que determina que tem que ter 2 vagas para carentes e 2 com 50%. Olha o que diz o artigo 17 da regulação. E a Constituição Federal estabelece que haverá a complementação desse direito fundamental. Artigo 17. As sociedades empresárias prestadoras de serviços de transporte ferroviário de passageiros deverão apresentar a documentação necessária para a comprovação do impacto do benefício econômico e financeiro do contrato, observados os termos da legislação aplicável. Parágrafo único. No caso de serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros, as sociedades empresárias prestadoras de serviços poderão apresentar documentação que comprove impacto do benefício da tarifa até o dia 18 de junho de 2019, nos termos da resolução ANTT 4770. E essas resoluções, elas trazem no seu bojo esse artigo, uma reprise desse artigo 17, prevendo essa possibilidade, e percebe-se dessa forma que, assim, tanto o decreto 8537 de 2015, artigo 16, parágrafo único, artigo 21, artigo 26, quanto à resolução ANTT 5063 de 2016, artigo 17, explicitamente contempla o mecanismo de apresentação da documentação necessária à manutenção do restabelecimento do equilíbrio contratual. Ao regulamentar a concessão da gratuidade e do desconto em transportes coletivos interestaduais de passageiros, consideraram os eventuais impactos financeiros decorrentes da implementação desses benefícios, prevendo a possibilidade da empresa interessada comprovar eventual prejuízo perante a autoridade competente. Uma vez estabelecido o regramento para a preservação do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, no marco regulatório próprio, bem como nas leis gerais aplicáveis a essa forma de outorga, descabe cogitar-se de vício de inconstitucionalidade por violação da Constituição Federal. Os termos da legislação infraconstitucional, por sua vez, além de não terem sido suscitados como objeto desta ação, não servem de parâmetro de controle de constitucionalidade, pelo que bastam para que se afaste o vício de controle de constitucionalidade objetivo. Estabelecer quais deveriam ser as balizas legais de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para além do arcabouço normativo existente e com presunção de constitucionalidade, refoge completamente as competências constitucionais dessa Corte, sabidamente as suas restrições de legitimidade democrática. A Lei Federal 12.996 de 2014 estabeleceu um novo marco regulatório para o setor do transporte terrestre interestadual. Ao alterar a Lei 10.233 de 2001, a outorga da prestação regular desse serviço passou a ser realizada sob a forma de autorização, mantendo-se a permissão para as modalidades de transporte semiurbano e transporte ferroviário de passageiros. E aí eu cito a Lei Federal, que diz, Lei Federal, constitui diretrizes gerais de gerenciamento da infraestrutura de operação de transportes aquaviários e terrestres, prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual e internacional de passageiros, desvinculado da exploração da infraestrutura. Regula também transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, que terá regulação específica pela ANTT.
Aí o que diz, que é uma característica, perdão, entrei aqui, que é uma característica da autorização, é exercida em liberdade de preço dos serviços, tarifas e fretes e em ambiente de livre e aberta competição. Os preços dos serviços autorizados serão livres, reprimindo-se toda prática prejudicial à competição, bem como o abuso do poder econômico. Então, veja, isso aqui é ambiente de liberdade de tarifas e de ambiente de competição. Então, eu volto a reafirmar. Cobra o preço já levando em consideração uma lei que não foi suspensa por nenhuma decisão judicial, sabendo que tem de oferecer 2 vagas para jovens carentes e 50% depois dessas 2 vagas para os outros jovens carentes. Ao prever que a União também poderia explorar em um rol de serviços mediante autorização, a Constituição elegeu setores que, em função de sua dinâmica de funcionamento, abrigam atividades cuja oferta pode ser compartilhada entre vários players. Em geral, caracterizam-se por custos de entrada menores, por uma cadeia produtiva subdividida em etapas e por diferentes perfis de usuários. É o caso do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, cuja exploração mediante autorização, concessão ou permissão foi atribuída à União por meio do artigo 21, inciso 12º, a linha E da Constituição Federal. Especificamente em relação ao setor, a resolução ANTT 4770 estabelece que se considera autorização a delegação da prestação de serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual a título precário, sem caráter de exclusividade, exercido em liberdade de preço dos serviços e tarifas em ambientes de competição, por conta e risco da autorizatária. A escolha política de permitir a descentralização da prestação de serviço, fenômeno denominado de descentralização operacional, orientada para uma alocação mais eficiente de serviço, é hoje o parâmetro que se escolhe sob o ângulo da eficiência, que é o princípio encartado no artigo 37 da Constituição Federal. No panorama vigente, o Estado reserva para si o direito de explorar determinado segmento da economia e, a partir de uma análise contextual do setor específico, pode transferir as faculdades inerentes a esse direito transitoriamente aos particulares. No âmbito do setor de transporte, o intento de estabelecer parcerias com agentes privados resultou de um processo histórico de sucessão de modelos econômicos com graus variáveis de intervenção do Estado. À guisa de exemplo, a Lei Geral de Telecomunicações, concretizando a previsão constitucional, dispõe sobre a autorização do serviço no regime privado, quando preenchidas as condições. O setor elétrico, o setor de transporte aquaviário, o setor de transporte aéreo. E aqui eu cito todas as leis e todas as opções feitas por esse regime. Em face das diversas formas de delegação da prestação de serviços públicos, o desafio consiste em encontrar o grau ótimo de intervenção estatal perante a participação de agentes privados, de acordo com as suas características, ressaltando-se a busca de uma eficiência produtiva e alocativa. E essa palavra hoje, senhora presidente, eminentes colegas, é a palavra de ordem no direito, porque o sistema jurídico tem de ser eficiente, dar um máximo de resultado com o mínimo de esforço. E a eficiência do sistema de justiça, como aqui já tive a oportunidade de mencionar, ela aloca esse país que é eficiente nesse sistema no denominado Ranking Doing Business do Banco Mundial. E aqui eu cito o trabalho de Floriano Azevedo Marques Neto, Rafael Veras Freitas, sobre Uber, WhatsApp e Netflix, os novos quadrantes da publicácio e da assimetria regulatória. Revista de Direito Público da Economia, ano 14, número 56, 2016, página 102. A abertura à competição via autorização do serviço público de um setor socialmente estratégico não significa necessariamente descontrole e desregulamentação.
O acompanhamento incisivo da agência reguladora garante que os serviços autorizados estão sendo cumpridos de forma adequada, bem como os seus resultados têm sido satisfatórios. Com o fortalecimento da agência reguladora, a descentralização operacional ocorre paralelamente à centralização normativa, tendência que confere maior normatividade ao comando constitucional contido no caput do artigo 174 da Constituição Federal, que versa exatamente sobre a possibilidade do Estado atuar na ordem econômica através de terços. Uma interpretação sistemática da totalidade das mudanças da lei promoveu a Lei 10.233 e revela que, em paralelo ao processo de descentralização dos serviços, ocorreu uma expansão das competências da ANTT. Pelo modelo legal em vigor, compete-lhe 1. Propor planos de outorgas dos serviços ao Ministério de Transportes, instruídos por estudos específicos de viabilidade técnica e econômica. 2. Executar as licitações e os atos de delegação. 3. Controlar os serviços, fiscalizar e aplicar as penalidades, bem como proceder à revisão de tarifas e fiscalizar o seu reajustamento. E 4. Editar normas complementares ao regulamento. A fim de que a concessionária de serviços públicos de transporte coletivo interestadual não experimente prejuízo, caso a contrapartida pela gratuidade concedida seja traduzida em aumento da tarifa para os demais usuários, a Agência Nacional de Transporte Terrestre estabeleceu um período de transição, no qual houve um coeficiente tarifário máximo e reajuste anual sabidamente no dia 18 de junho de 2019. Atualmente, a ANTT, por intermédio da Resolução 4770/2015, contemporânea à edição da emenda, determina em seu artigo 54 que a tarifa é exercida em liberdade de preço do serviço. E no artigo seguinte, que a autorizatária deverá oferecer, na frequência mínima estabelecida pela ANTT, as gratuidades e os benefícios tarifários aos usuários, independentemente da categoria do ônibus utilizado. Não se pode ignorar a denominada elasticidade da demanda, informada pelo comportamento dos potenciais adquirentes de determinado bem ou serviço em face da variação do seu preço. Quanto maior o grau de elasticidade, mais sensível a procura pelo serviço se revela relativamente ao seu preço. Quer dizer, é uma teoria que explica essa elasticidade com a autorização e o preço que é correspondente a esse novo mercado. E aí eu cito um trabalho de um professor de Nova York, professor Varian Hall, sobre exatamente a intermediação das microempresas e a moderna apreciação desse fenômeno. Esse cálculo considera a especificidade do setor com o perfil público do usuário, leva em conta quem usa, a diferenciação do serviço prestado e a competitividade dos fornecedores. Assim, nem sempre o fornecedor poderá repassar aos usuários os custos da política pública, vez que a variação percentual na quantidade demandada no serviço pode ser superior à variação percentual do seu preço. Nos casos em que a demanda pelo serviço não acompanha proporcionalmente o aumento do preço, haverá uma possível redução das receitas do prestador de serviço. Some-se que a maior parte dos usuários de transporte coletivo terrestre, de passageiros de baixa renda, no país são de pessoas hipossuficientes. Em recente pesquisa pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, em relação ao transporte coletivo interestadual e internacional, verificou-se que a renda mensal da ampla maioria dos usuários desse serviço é inferior a 3 salários mínimos. E aqui eu cito pesquisa de satisfação dos usuários da ANTT de 2018. Sequer se cogite de qualquer forma de prejuízo à livre concorrência, dado que a lei objeto desta ação cria uma obrigação para todos os prestadores de serviço, indistintamente,
todas as empresas autorizatárias, independentemente da categoria dos ônibus, que deverão oferecer as gratuidades e os benefícios tarifários aos usuários instituídos por lei, conforme se verifica na Resolução 4770 da Agência Reguladora do Transporte Aéreo. Nesse contexto, conforme ressaltaram a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o complexo normativo relativo à matéria contempla mecanismo de correção de eventual desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, a reserva de vagas gratuitas e com valor reduzido para os jovens de baixa renda não implica ônus desproporcional às empresas concessionárias do Serviço Público de Transporte Coletivo Interestadual de Passageiros, na época concessionárias, hoje autorizatárias. Forçoso assim concluir, pela constitucionalidade do artigo 32 da Lei Federal 12.852, ante a ausência de ofensa ao direito de propriedade e aos princípios da ordem econômica e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Isso suposto, senhora presidente, eminentes colegas, diante das premissas e dos fundamentos expostos, eu conheço da ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito, julgo improcedente pedida como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Luiz Fux. Eu passo agora a colher o voto do ministro André Mendonça. Estimada ministra Rosa Weber, minha saudação pela presidência de Vossa Excelência novamente nessa sessão. Minha saudação especial ao eminente relator, ministro Luiz Fux, à ministra Carmen Lúcia, aos demais ministros que nos acompanham, seja pela forma presencial, seja online. Permitam-me saudar também o eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, aos nobres advogados que se fazem presentes, servidores, de modo especial também aos alunos e professores da Faculdade de Direito da Universidade de Fortaleza e da Unipar, Faculdade de Umuarama, Faculdade de Direito de Umuarama. Senhora presidente, antes de qualquer menção específica, meu cumprimento pelo brilhante voto do eminente ministro Luiz Fux, um voto substancioso, bastante robusto, com uma forte fundamentação jurídico-doutrinária, jurisprudencial e sistêmica do direito na análise do presente caso que está sob exame. A presente questão, como bem pontuou Sua Excelência, diz respeito ao questionamento a respeito da constitucionalidade ou não do artigo 32 do Estatuto da Juventude, Lei 12.852 de 2013, de modo específico na questão em que se prevê a reserva de vagas, seja gratuitas, seja com desconto de 50% aos jovens de baixa renda. Como bem pontuou Sua Excelência, e aderindo integralmente ao voto do eminente relator, nós temos aqui uma norma geral, não só com amparo constitucional em sentido positivo, mas sem a presença de um aspecto da própria Constituição que inviabilize a aplicação da política pública instalada a partir desse marco normativo questionado. Dois fundamentos básicos que eu me permito registrar em sustentação à adesão integral ao voto do eminente relator é o fato de nós termos uma norma geral federal que disciplina essa política pública como garantia ou como uma política que garanta de modo específico e efetivo essa política social. E, em segundo lugar, o aspecto, como também pontuou Sua Excelência, e eu adiro integralmente a essa ideia macro de intervenção mínima do Estado.
Não obstante essa intervenção mínima do Estado, nós, em adesão também ao que colocou Sua Excelência, visualizamos uma intervenção, neste caso específico, que está conforme aos preceitos constitucionais. E eu coloco especialmente o princípio da eficiência. Uma intervenção mínima, hoje, do Estado, pressupõe uma intervenção eficiente, na menor intensidade possível e, a meu juízo, a meu modesto juízo, com o propósito de regulamentar a economia, no sentido de fomentar a atividade econômica e a livre concorrência. Em segundo lugar, de garantir a boa qualidade do serviço para o usuário. E, em terceiro lugar, uma intervenção que também permita uma lucratividade do empresário, da atividade empresarial, sem onerosidade excessiva para o usuário, num conceito que eu chamo de justo preço. E tanto a partir da efetivação da política pública por esta norma geral, como também pelo fato do seu detalhamento, não apenas a partir do Estatuto da Juventude, como também, como bem colocado pelo ministro Luiz Fux, por todo o normativo regulador dessa política pública, inclusive nos âmbitos das agências reguladoras específicas, a presença da sua instalação de forma proporcional, seja olhando a proporcionalidade específica da política pública a qual se refere o dispositivo, seja também quando se tem uma visão sistêmica desse tipo de política pública de caráter social no âmbito do transporte público de um modo geral. Então, eu visualizo também aqui a questão da proporcionalidade, razão pela qual, senhora presidente, assim como Sua Excelência o fez, eu conheço da presente ação e julgo-a improcedente, fazendo posteriormente uma juntada de voto no sentido do qual, ora, me expressei. É como voto, senhora presidente. Agradeço ao ministro André Mendonça, que acompanha o voto do eminente relator no sentido do conhecimento da ação e da improcedência do pedido nela veiculado. E colho agora o voto do ministro Nunes Marques. Ministra Rosa Weber, nossa presidente, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais. Senhora presidente, eu conheço da ação dos termos já expostos pelo eminente relator e faço apenas um resumo no mérito, porque entendo que pouco tenho a crescer ao lapidar voto de Sua Excelência o ministro Luiz Fux. No mérito, a questão central está em saber se o dispositivo legal que instituiu a gratuidade do transporte interestadual para certos grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica é compatível com a Constituição. De logo adiante que estou com o relator, cujo voto apreciou a questão com grande densidade. Realmente, o transporte público hoje é reconhecido expressamente como direito social garantido pela Constituição de 1988, conforme artigo 6º, caput, a partir da redação conferida pela emenda constitucional número 90, de 15 de setembro de 2015. Não há dúvida de que o transporte público assegura e instrumentaliza na prática o próprio direito de ir e vir, um dos aspectos essenciais dos direitos à liberdade e à dignidade. Na linha do que afirma o artigo 31 da Lei 2.852, o jovem tem direito ao território e à mobilidade, incluindo a promoção de políticas públicas de circulação no campo e na cidade. Considerando as distâncias que são percorridas num país como o nosso, graças aos mais diferentes meios de transporte, o direito de ir e vir, sem o acesso ao transporte público e sem recursos para aquisição de meios próprios, seria ilusório. Daí porque a manifestação legislativa no sentido de direcionar o transporte gratuito para certos indivíduos em situação de vulnerabilidade social está em linha com esse direito e, além disso, consagra um dos direitos objetivos fundamentais da democracia, que é a igualdade das oportunidades. A pessoa que não tem acesso ao transporte por carência econômica pode deixar de exercer vários outros direitos que dependem de deslocamento físico, inclusive o próprio direito à educação, de especial relevo ao público jovem.
Como foi lembrado pelo eminente relator, há precedentes do tribunal reconhecendo a constitucionalidade de leis estaduais que definiram o transporte gratuito intermunicipais a militares estaduais. Nesse sentido, a ADI 1052, de relatoria do ministro Alexandre Moraes, e a ADI 6474, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. É verdade que esse direito tem um custo que ou será suportado pelo concessionário do serviço ou pelos demais usuários do transporte público. Não há possibilidade de se cogitar de gratuidades sem que haja transferência de custos por algum ator econômico. Pois bem, aqui o problema do custo deve ser objeto de avaliação e negociação entre o poder concedente e o concessionário. O equilíbrio econômico-financeiro, aliás, deve ser encontrado justamente naquele ponto que ficam atendidos tanto as legítimas expectativas do concessionário como os direitos subjetivos dos usuários. E cabe ao poder público, em articulação com o concessionário, encontrar esse ponto. O que não pode haver é a negativa de direitos legalmente reconhecidos aos usuários, sob o fundamento de violação do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Vale lembrar que esse equilíbrio é dinâmico e não estático. Mudanças legislativas posteriores à celebração do contrato de concessão podem ocorrer e frequentemente ocorrem. As partes concedente e concessionária devem ajustar a cada momento o contrato à nova realidade que vai se desenhando. Essas medidas gerais do poder público, que reflexamente atingem contratos de concessão, são bastante conhecidas da doutrina publicista, que as denomina de fatos do príncipe. A consequência desse tipo de situação deve ser avaliada caso a caso, não sendo possível atribuir à lei que concede um direito social uma inconstitucionalidade abstrata. Outro ponto é que a norma impugnada foi bastante parcimoniosa ao conceder a gratuidade. Vê-se que o artigo 32 da Lei 2.852 de 2013 instituiu 1. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda e 2. A reserva de 2 vagas por veículo com desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os jovens de baixa renda a serem utilizadas após esgotadas as vagas gratuitas. Na sequência, o artigo 33 daquele mesmo diploma exige que a União envie esforços em articulação com estados, Distrito Federal e municípios para promover a oferta de transporte público subsidiado para os jovens, com prioridade para jovens em situação de pobreza e vulnerabilidade. Observa-se que a solução legislativa é razoável e compatibiliza com sabedoria tanto o direito do concessionário de obter o lucro com o serviço prestado, como também o direito social dos jovens em situação de vulnerabilidade econômica de terem acesso ao transporte público. Como lembrado pelo eminente relator em voto exauriente, há no ordenamento jurídico, meios para o concessionário obter o necessário reequilíbrio econômico e financeiro. Refiro-me especificamente ao decreto 8.537 de 2015, no parágrafo único do artigo 16 e nos artigos 21 e 26, e à resolução da NTT 5.063 de 2016, no seu artigo 17, que prevê em procedimento para que o concessionário peça a alteração da tarifa com base em reequilíbrio econômico-financeiro decorrente das gratuidades legalmente concedidas. A propósito, a Lei 2.852 não implica a revogação de quaisquer das disposições aplicáveis à espécie encontrada na Lei 866 de 93, no que estabelece a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, especialmente em caso de modificação unilateral de suas cláusulas pela administração. Artigo 58, parágrafo 2º, artigo 65, inciso 2, a linha D, e parágrafo 6º do artigo 124. Então, a lei impugnada não viola em tese o direito do concessionário. É evidente que, caso a caso, conforme a resposta administrativa ao pedido do concessionário, pode-se discutir se o contrato está ou não equilibrado. Por essas razões, pedindo venha quem pense de modo diverso, acompanhe o eminente relator para conhecer da ação e julgar improcedente os pedidos nos termos do voto de Sua Excelência. Como voto, presidente? Agradeço ao ministro Nunes Marques e colho o voto do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, o eminente ministro relator, ministro Luiz Fux, também aqui no plenário, o eminente ministro Edson Fachin, cumprimento os colegas que acompanham por videoconferência, o Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, também cumprimento, presidente, os estudantes de Direito da Universidade de Fortaleza e do Centro Universitário Unipar de Umuarama do Paraná. Presidente, essa questão é importantíssima,
cumprimento novamente o eminente relator pelo seu voto. O que se pretendeu impugnar pela ação direta, a Associação Brasileira de Empresas de Transporte Terrestres e Passageiros, a ABRAT, foi a previsão de garantia a jovens de baixa renda. Então, já há um corte aqui que presume a hipossuficiência financeira, a previsão de que esses jovens de baixa renda tenham gratuidade no transporte público. Além desse corte, me parece que são os dois pontos que, dentro de uma razoabilidade e proporcionalidade, devem ser destacados. Além desse corte dos jovens de baixa renda, a lei também tomou cuidado de estabelecer a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo, e 2 vagas por veículo com desconto de 50%. Como bem ressaltado pelo eminente ministro relator, aqui, como em outros casos já julgados pelo Supremo Tribunal Federal, nós estamos analisando um verdadeiro direito instrumental ao exercício de outros direitos. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, na DPF de relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, referendada a cautelar pelo plenário, e o próprio Tribunal Superior Eleitoral, também por resolução de seu plenário, trataram desse assunto do direito ao transporte gratuito como um direito instrumental. No caso da DPF e da resolução TSE, um direito instrumental para o pleno exercício do direito à cidadania, do direito do voto. Não é possível que inúmeros eleitores, inúmeras eleitoras deixem de votar porque, por circunstâncias momentâneas, por graves circunstâncias momentâneas, não têm o direito de adquirir uma passagem. Da mesma forma, não é possível que todos aqueles direitos garantidos pelo Estatuto da Juventude não possam ser usufruídos porque os jovens de baixa renda não têm acesso ao transporte. Ou seja, nessa visão, é um direito instrumental exatamente porque, sem a implementação desse direito instrumental, não é possível usufruir uma gama de direitos, como bem ressaltou o eminente ministro relator. E nós temos aqui inúmeros precedentes, seja da meia entrada para estudantes e jovens de baixa renda, também como um direito instrumental ao previsto para a garantia do direito à cultura, do direito à educação previsto no Estatuto da Juventude. Temos outras ações diretas julgadas em que se verificou a possibilidade de facilitação, gratuidade ou facilitação de transporte para favorecer interesse público relevante, inclusive de minha redatoria, a questão da possibilidade de norma estadual que previu a gratuidade de passagem para policiais militares no transporte público coletivo intermunicipal. Aqui foi julgado a possibilidade de implementação e validade do artigo 39 do Estatuto do Idoso, que estabeleceu em favor das pessoas maiores de 65 anos a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. Há uma previsão também paulista, da lei estadual paulista, para incentivar o turismo aos idosos de um determinado número de assentos gratuitos para que possam realizar o turismo. Ou seja, sempre nessa ideia de instrumentalidade. A gratuidade do transporte público, sempre na ideia de instrumentalidade para o exercício pleno e efetivo de todos os demais direitos consagrados, seja aos idosos, como aqui já julgado, seja, no caso em questão, aos jovens de baixa renda. Não me parece que a alegação da requerente em relação à gratuidade e os dois fundamentos colocados, não me parece que
guardem pertinência constitucional. A inviabilidade da implementação da garantia sem outro investimento direto do poder público, que isso tornaria inviável a oferta de assentos gratuitos. Até porque a gratuidade prevista na lei, ela trouxe a previsão, e aí parece importante esse paralelo com a questão do Estatuto do Idoso, trouxe a previsão do fomento, ou seja, do implemento a esse fomento para que houvesse uma complementação ou nesse equilíbrio econômico-financeiro. Nós temos que, como fez o eminente ministro relator, de ressaltar a relevância constitucional aqui de todos os fomentos para a atividade de desenvolvimento social, cultural dos jovens, artigo 227 da Constituição Federal. Há necessidade, e a ministra Carmen Lúcia sempre relembra isso, há necessidade de se tratar a questão cultural, a questão cultural como questão educacional, a questão cultural como acesso a bens de primeira grandeza, e a questão do direito instrumental ao transporte para acesso à escola, acesso ao lazer. Do que adianta ter direito à previsão do jovem de baixa renda, de ter direito à gratuidade no cinema, se ele não tem a possibilidade de pegar o transporte para ir até o cinema? Nós ficaríamos aqui simplesmente numa norma sem qualquer efetividade constitucional. Houve, no caso, ao meu ver, efetiva previsão de recomposição de perdas por meio de disponibilidade do poder público em realizar o coeficiente, o ajuste do coeficiente tarifário nos termos do artigo 76 da resolução da NTT. Agora, em vista de perdas efetivamente comprovadas pelas empresas prestadoras de serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros. Eu, presidente, como Vossa Excelência sabe, fui por 3 anos secretário de Transportes, e qualquer previsão de gratuidade gerava um escândalo, parecia que o mundo ia acabar, que as concessionárias e permissionárias de serviço público de transporte iriam falir, e obviamente depois tudo isso se ajustava exatamente dentro dessa possibilidade de recomposição de perdas, desde que as perdas fossem efetivamente comprovadas. E esses foram os termos das informações apresentadas pela Presidência da República. Esses foram os termos apresentados também pela Secretaria Nacional de Juventude, órgão ligado à Secretaria de Governo da Presidência da República. A requerente não demonstrou, a meu ver, que a gratuidade possa desequilibrar, da forma como foi prevista, jovens de baixa renda e 2 assentos por ônibus, por coletivo. A requerente não demonstrou, a meu ver, a possibilidade, não fez a demonstração de que a gratuidade possa desequilibrar o regime de prestação dos serviços do transporte interestadual de passageiros de forma desproporcional, intolerável, de modo que deve, ao meu ver, prevalecer na sua íntegra a norma impugnada. E cito aqui vários precedentes nesse sentido do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, presidente, com essas rápidas palavras, juntarei voto por escrito, acompanho integralmente o eminente ministro relator, julgando improcedente a presente ação direta para declarar a constitucionalidade do artigo 32 da Lei 12.852 de 2013. É o voto, presidente. Muito obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Passo agora a colher o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, senhora presidente. Renovo meus cumprimentos a Vossa Excelência e subscrevo todos os cumprimentos aqui já externados. De um modo especial, me permito realçar o voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator, que com sensibilidade e lucidez trouxe um exame racional e sistemático à luz
de uma principiologia axiológica de índole constitucional que projetou luzes sobre essa matéria, portanto, cumprimento Sua Excelência, bem como reitero meus cumprimentos ao ilustre advogado, doutor Aldo, que assomou a tribuna e bem lembrou o ilustre advogado, bem lembrou Sua Senhoria, o ilustre advogado, que, nada obstante o precedente que houvera citado e da relatoria da ministra Carmen, seja de 2007, portanto, anterior ao regime das autorizações, permito-me também salientar, e é isto que consta de um dos capítulos da declaração de voto que vou juntar aos autos, mesmo no regime das autorizações, não há uma imposição de tarifa de modo unilateral, o que significa, portanto, que o regime de mercado, como lembrou Sua Excelência o relator, me parece atendido nos termos da dicção constitucional. Por isso, senhora presidente, eu juntarei declaração de voto onde examina essas todas argumentações, a alegada violação à garantia constitucional do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, por assim dizer, nem ao direito de propriedade das empresas delegatárias do serviço público de transporte. Creio que há, senhora presidente, 3 afirmações no voto de Sua Excelência, o relator, que resumem toda essa controvérsia e, como dizem bem, e mais eu não poderia dizer, repito que ali está, porque em ali estando me parece que está muito bem. Diz Sua Excelência o relator no item 1 da emenda: a livre iniciativa e a propriedade privada devem ser compatibilizadas com a redução das desigualdades regionais e sociais, de forma a assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Eis uma síntese dos direitos sociais e da ordem econômica à luz da Constituição. Segunda afirmação, disse o eminente ministro relator: a intervenção do Estado na ordem econômica para a promoção e implementação de direitos fundamentais não pode acarretar ônus excessivos aos atores privados, mormente no caso de contratos administrativos, inclua-se também aqui, obviamente, o regime das autorizações. Portanto, Sua Excelência também está atento para esse impacto desproporcional que isso possa gerar. Mas, examinando no caso concreto, aqui vem a terceira afirmação do eminente ministro relator, disse Sua Excelência: o complexo normativo relativo à matéria contempla mecanismos de correção de eventual desequilíbrio econômico-financeiro, o que foi objeto agora mais explicitamente do voto do eminente ministro Alexandre de Moraes. Por isso, senhora presidente, por entender que, mesmo em se tratando de regime de autorizações, que é, como sabemos, uma forma de delegação do serviço público a particulares, há o respeito ao regime de liberdade de mercado e, portanto, também há um arcabouço, não apenas de legalidade, mas, como disse Sua Excelência o relator, de juridicidade ou jurisdicidade, que permite essa repactuação ou pactuação de eventual reequilíbrio econômico-financeiro. Ademais, trata-se, como aqui bem se salientou, de passagens rodoviárias a jovens de baixa renda e não me parece, não há evidências que a obrigação seja desarrazoada ou inconstitucional. Portanto, nesta medida, por não veicular nenhuma mácula diante do texto constitucional do diploma atacado e do inciso específico, acompanho integralmente Sua Excelência o relator pela improcedência da ação. É como voto. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Até agora estamos com uma unanimidade no sentido do conhecimento e do juízo de improcedência quanto ao pedido deduzido do ministro Luiz Fux, o que revela a densidade, né, e do voto de Vossa Excelência no sentido da convergência de todos os olhares
pelo menos até agora. Vamos colher o voto da ministra Carmen Lúcia, que está com a palavra, ministra Carmen Lúcia. Muito obrigada, presidente, senhora presidente, senhores ministros. Meus cumprimentos especiais ao ministro relator, Luiz Fux, de uma forma muito especial pelo brilhantismo do voto apresentado, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, cumprimento na pessoa do doutor Aldi, que mais uma vez assoma a tribuna e dá o testemunho de uma advocacia da melhor qualidade que honra a advocacia brasileira, senhores servidores, senhores estudantes, que vejo com tanto gosto na presença, tantos os que são de Fortaleza, quanto os do Paraná. Muito obrigada pela presença entre nós. Todos que nos acompanham, senhora presidente, também eu, como Vossa Excelência já acaba de dizer, tenho o mesmo olhar que foi projetado inicialmente pelo ministro relator no seu brilhante voto. A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre e Passageiros, a ABRAT, que é autora dessa ação, indicou como parâmetros de constitucionalidade os artigos 5º, incisos 22, 6º, 37, 21 e 170. Curiosamente, a análise que faço exatamente na esteira do que já foi aqui apresentado me leva ao convencimento de que esses dispositivos é que dão a sustentação à norma que foi estabelecida pelo artigo 32 questionado, da Lei 2.852 questionada. E especialmente o artigo 170, porque o ministro relator abriu um capítulo, articulou especificamente a questão da livre iniciativa. O artigo 170 tem um caput exemplar, que até não é novidade. Desde 34, a redação não mudou muito. A expressão existência digna já vem desde a Constituição de 34. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna. O ministro Alexandre também acaba de anotar que a Constituição teria que ser, e eu vou usar a expressão de Rui Barbosa, ele dizia, a Constituição não treslouca. A Constituição não dá com a mão direita para tirar com a esquerda. Ela não pode ter dado direitos fundamentais, considerar que o direito à educação, que o direito à saúde, que o direito à segurança são fundamentais, quer dizer, garantem a existência digna, depois dizer, mas se você morar num distrito de um município do interior de Minas, só para ficar na minha casa, e você não puder ter transporte, não puder pagar pelo transporte, às vezes ainda, tristemente, presidente, não é nem um ônibus, é uma jardineira, que é este o nosso país de tantas diversidades, inclusive algumas desumanas. Mas, se você não puder pagar nem por isso, você não tem como transitar. E mesmo o jovem, que representa o futuro, que precisa de educação, que precisa de cultura, que precisa do acesso, e que tem esse acesso mais difícil, ele mora mais longe, às vezes. Ele, neste caso aqui nosso, que é o interestadual, ele não pode circular. Ele não pode, num mundo globalizado, mundializado, ele não pode circular nem entre um estado e outro de uma federação como a nossa. Isto vale num município pequeno, isto vale nesta vastidão do Brasil. Então, o que me parece é que, mesmo em 2013, ainda não tendo a Emenda Constitucional 90, o que se tem aqui é, numa lei, a densificação para a possibilidade de concretizar o direito que é garantido à existência digna de cada um em condições de igualdade. E, neste sentido, portanto, o transporte é essencial. Aliás, presidente, uma das funções essenciais das cidades e do Estado em geral são exatamente transporte, habitação, trabalho e lazer. Transita-se para isso, para chegar a estes acessos nas cidades e entre estados. Não vislumbro, portanto, senhora presidente, nenhuma nódoa que pudesse tisnar ou macular de inconstitucionalidade a norma indicada. Então, com todas as vênias de todos os pensamentos contrários, eu fico também no reconhecimento da constitucionalidade, enfatizando que a busca do equilíbrio econômico-financeiro para que não se tenha alguém desigualmente onerado, que seria, neste caso, a pessoa que tenha sido autorizada pela delegação feita na prestação desse serviço, primeiro, é de 2 vagas no transporte,
por veículo para jovens de baixa renda e mais 2 com desconto de 50% no valor das passagens. Isto é, na hora da composição dos valores e na busca exatamente do equilíbrio econômico-financeiro do contrato no regime de autorização que não destoa da autorização. Quando a Constituição vale-se desse instrumento, não está falando de autorização como é em outras passagens da Constituição. Aqui nem há tanta precariedade, tanto que nós sabemos que esse contrato para desfazer não é precário como uma autorização para um quiosque de jornaleiros, né, que este é precário, é um ato precário, e, portanto, em ótimas condições que são asseguradas para que não se tenha a desigualdade entre aqueles autorizados, mas que não se esvazie este instrumento de prestação do serviço, onerando-se exatamente o jovem de baixa renda, que precisa de ser tão igual quanto aquele que pode pagar e que tem melhores condições, portanto, de fazer face a eventuais valores cobrados por essa prestação de serviço público. Por isso, senhora presidente, mais uma vez, elogiando o voto e a sensibilidade do ministro Fux por trazer essa matéria ao plenário, eu estou acompanhando no sentido de conhecer e julgar improcedente esta ação. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra Carmen Lúcia. Me restaria agora, nesse momento, o voto, não for a circunstância, né, e a despeito do brilhantismo, né, do voto do ministro Fux, de haver a necessidade da coleta do voto dos ministros, né, que não tiveram acesso, né, e que ainda estão em trânsito. Então, eu deixo para proferir o meu voto amanhã, porque, como presidente, cabe me votar por último, e, por isso, eu vou proclamar o resultado provisório, no sentido de que, após o voto do eminente relator, acompanhado no sentido do conhecimento da ação e da improcedência do pedido, no que foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Carmen Lúcia, foi suspenso o julgamento para ter continuidade amanhã, no primeiro horário. Examinando aqui a nossa pauta de hoje, não vejo nenhum processo que nos permitisse o enfrentamento em 9 minutos. Então, se não houver qualquer oposição dos colegas, eu vou encerrar a sessão. Todos de acordo? Então, renovando o meu agradecimento, desejando uma excelente noite, declaro encerrada a sessão.